Bom dia, povo de Deus! E aí, tudo bem? Estão estudando bastante? Estou aguardando as dúvidas, tá? Dos exercícios que eu já enviei anteriormente para vocês, ok? Espero que vocês estejam em casa, mas estejam estudando também, certo? Tá aí um bom dia bem animadinho, com dancinha e tudo. Estamos aqui tentando fazer para vocês o melhor, né? Usando mídias diferentes daquilo que nós estamos acostumados, mas nessa busca para apresentar para vocês o melhor, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre humanismo. O homem à medida de todas as coisas, né? Visão que vai imperar no período renascentista, mas o humanismo é a transição, ou seja, um pouquinho antes ali do Renascimento, né? É o que nós chamamos de segunda época medieval ou de pré-renascimento, ok? Então, se é um período de transição, as coisas estão caminhando, né? Ainda é um processo de mudança. É um período em que a gente tem uma coisa interessante lembrar, o surgimento da burguesia. Nas áreas mais longínquas, né? As pessoas foram construindo pequenas cidades muradas, que naquele período eram chamados de burgos, e quem mora no burgo, a burguesia. E a burguesia, ela trouxe algumas mudanças, algumas alterações. Uma delas no que tange a questão da economia. Então, antes, a economia era baseada na troca, no escambo. E a burguesia, ela trouxe uma forma diferente, né? Ela trouxe o comércio. Com o comércio surgiu também a moeda e a ideia do acúmulo, né? Aquela questão do capital que a gente conhece tão bem hoje, né? A burguesia, então, ela traz a ideia do indivíduo, do progresso individual, correto? E isso, claro, vai influenciar em todos os outros segmentos, inclusive no aparecimento da visão humanista, né? Um novo olhar para o mundo. É o ser humano capaz de pensar por si mesmo, é um ser humano que acredita nas suas potencialidades físicas e espirituais, né? Que é a visão antropocêntrica, certo? Essa visão faz com que o homem olhe um pouco mais para si mesmo, só não esquecendo que é um período de transição. Então é o início dessa visão que vai imperar aí durante o período renascentista, ok? Então nós temos aí esse bifrontismo, Idade Média e Renascimento, que é o crescimento dessa visão humanista, certo? Política, economia e sociedade. Nesses campos aí a gente tem o feudalismo e o mercantilismo ali convivendo, né? O mercantilismo, claro, em franco crescimento, a nobreza e a burguesia e a marinha que vai substituindo aos poucos a cavalaria, que vai influenciar na literatura também, né? As novelas de cavalaria vão desaparecer. E, claro, o início das grandes navegações. Então, a marinha que vai ocupar o espaço, né? Vai tomando o espaço da cavalaria, ok? Na vida cultural, a gente tem a religião e as ciências. A religião que tentava, a igreja, né, tentava explicar tudo é vontade de Deus, tudo é obra de Deus, e as ciências que vão buscando, né, explicações mais racionais e lógicas para os fenômenos. Então é o início ainda, né, estava engatinhando, mas já é uma forma diferente de enxergar o ser humano. Espiritualismo e materialismo. A espiritualidade e o eu, né? O ser humano começando a se perceber. E, claro, a visão teocêntrica e a visão antropocêntrica. Então, nesse período, a gente tem essa transição. Uma coisa importante, a invenção da imprensa,
que vai ajudar na divulgação da cultura. Isso para a literatura é fundamental, né? Porque as pessoas passam a ter um pouco mais de acesso àquilo que antes era de domínio só da igreja, só do clero. Ok? Então é uma mudança grande, apesar de ainda ser uma imprensa ali, né? Bem artesanal, vamos assim dizer. Mas é o início e foi importante. Ok? Então, em se tratando de tempo, o início 1434, quando Fernão Lopes assume o cargo de cronista-mor da Torre de Tombo, né? Ele vai trazer uma forma diferente também de escrever as narrativas dos reis, enfim. E temos o término em 1527, quando nós temos Sá de Miranda trazendo da Itália o soneto com verso decassílabo. Então é o período que nós temos aí uma produção literária interessante, né? Nós temos os 3 gêneros, o gênero narrativo com as crônicas historiográficas de Fernão Lopes, nós temos o gênero lírico com a poesia palaciana e temos também o gênero dramático que vai ser o destaque maior deste período, tá? Com o teatro do grande Gil Vicente, né? O teatro vicentino. Então é uma produção literária interessante. E começando com o Fernão Lopes, né? Cronista dos reis e do povo, é uma coisa interessante, né? Ele, além de escrever a história dos reis, ele inseriu o povo nessas histórias como parte, né? Não como protagonistas. A visão ainda era muito regiocêntrica, mas o povo tem importância sim. E uma coisa interessante sobre as crônicas é que você lendo as crônicas do Fernão Lopes, a impressão é que você está lendo ficção literária, né? Porque ele conta, ele dá voz às pessoas, né? Que são personagens nas histórias que ele escreve. Mas de tudo ele é considerado o primeiro grande historiador de Portugal. Ok? A poesia palaciana. Uma coisa interessante sobre a poesia palaciana é a ruptura que acontece, né? Como as pessoas têm mais acesso à cultura, mais acesso à leitura, a poesia então não precisa mais ser repassada de forma oral, né? Como nas cantigas do trovadorismo, né? Que apenas 2% da população tinha acesso à leitura. Então, neste período, isso se amplia. Então, as festas que tinha nas cortes, né, com os jograis, os menestréis, não vão existir mais dessa forma. As pessoas passam a ler a poesia, certo? Então, separa-se, a primeira grande ruptura, separa-se poesia e música. A poesia não é mais cantada, ela não vai receber mais o nome de cantiga, ok? Então não precisa mais de instrumento musical. Mas se ela perde a música, ela não perde a musicalidade. As poesias elas vão ficar mais sofisticadas, né? Mais profissionais. O poeta ele vai se preocupar com a estrutura do texto, né? Aí vem as redondilhas, que a gente vai chamar de medida velha, porque a medida nova serão os versos decassílabos do Renascimento, né? Ou do Classicismo. Então nós temos a medida velha. O que é a medida velha? São os versos em redondilha menor e maior, com 5 ou 7 sílabas poéticas, correto? Então, nós vimos, né, algumas figuras de linguagem, tanto que as figuras de linguagem, elas servem para dar expressividade ao texto. Então, é uma poesia que vai usar essa expressividade, né? Usar métrica, usar rima e também outras figuras de linguagem, ok? Como exemplo, nós temos este texto aí, do João Ruiz de Castelo Branco. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém.
tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Olha que interessante, né? Ele ainda a chama de senhora, mas não é mais cantado. E olha que interessante, né? As rimas, tristes, vistes, bem, ninguém. Então a gente já tem esquema de rimas. A gente tem a métrica senhora, partem, tão tris. 7 sílabas poéticas. Então nós temos um texto mais sofisticado, utilizando a metonímia, né? Partem os olhos tristes. Não, partem ela inteira, né? Mas ele fala dos olhos, a substituição da parte pelo todo. Ou seja, nós temos uma poesia melhor, mais sofisticada, mais profissional, né? Mas não é uma produção gigantesca. A poesia desse período ela é mais profissional, mas também em menor escala, ok? O gênero que vai sobressair-se neste período é o gênero dramático, né? O teatro de Gil Vicente. Gil Vicente é esse cara aí, bonitão, né? Ele é considerado o pai do teatro português, certo? A gente tem aí no teatro de Gil Vicente a melhor representação literária do período humanista, ok? Então o teatro de Gil Vicente é um teatro popular, né? Ele inclusive era representado no início dentro das igrejas, né? Posteriormente, esse teatro ele vai tomar os palácios, as ruas, mas ele é um teatro popular, de caráter moralizante, ou seja, é um teatro utilizado para conduzir as pessoas, certo? Enaltecer as virtudes, que ainda eram cerceadas pela igreja, né? Vamos lembrar, período humanista, transição, então não é aquela coisa totalmente ainda com uma visão humanista, mas a gente ainda tem uma ligação aí com a igreja, ok? E uma coisa interessante, a crítica que ele faz. E ele não discrimina, critica ricos, pobres, nobres, critica todo mundo, tá? Ele não se importava com classes sociais. E ele critica os erros, ele não critica as entidades, por exemplo, né? Ele não critica a igreja, mas ele critica, por exemplo, os padres que usavam a igreja para fazer coisa errada. E uma outra coisa interessante também, humor, né? Divertir para educar. Então é um teatro que a gente chama de didático pedagógico. Então, além da diversão, você aprende através do teatro. Olha aí, as obras do Gil Vicente, né? São obras, os autos pastoris, né? Os autos de moralidade, que são os mais famosos, e as farsas, que eram, né, peças de crítica de costumes. Aí as principais obras do Gil Vicente, né, destacam-se a trilogia das barcas, o Alto da Índia, Alto da Barca do Inferno, que é a mais conhecida, e o Alto da Barca da Glória. Além disso, a gente tem a farsa de Inês Pereira, né? Na farsa de Inês Pereira, a gente tem a Inês Pereira que quer se dar bem através do casamento, né? Nós temos o Velho da Horta, que também é uma farsa, quer dizer, um velho babão que vai cantar a mocinha que vai comprar hortaliça na mão dele, ele vai cantar, enfim. O Gil Vicente, ele ridiculariza essa situação. E também Romagem dos Agravados. Então aí são as principais obras do Gil Vicente. E falando um pouquinho mais sobre o Alto da Barca do Inferno, nós temos duas barcas, a Barca do Diabo e a Barca do Anjo, né? Nós temos o Alto, é uma peça de teatro com um único ato. Então, quando começa a peça,
as duas barcas já estão ali, né? O anjo numa sério, né? Todo compenetrado, e no outro o diabo, todo sedutor, né? O nome da peça, Alto da Barca do Inferno, já nos dá uma dica. E aí nessa imagem a gente percebe que a maioria das personagens vão parar no inferno, né? O nobre, o fidalgo, o agiota, o sapateiro, o frade, né? A bruxa, prostituta também, o judeu, uma crítica fortíssima do Gil Vicente com relação aos judeus, o advogado, o juiz, ó, quem está querendo aí fazer advocacia, o juiz e o advogado vão queimar no fogo do inferno. E o enforcado, né? É muito interessante no alto que as pessoas, elas são responsabilizadas pelos atos dela. Então não adianta ter ido à igreja, né, ter confessado os pecados, se continuou aí pecando, né? Então elas vão parar todas no inferno. E para a barca do anjo vai o ingênuo, né, o bobo, o mendigo, que na obra é chamado de parvo, e os 3 cavaleiros medievais. Olha aí a visão ainda religiosa, né? Os 3 cavaleiros medievais, eles entram e vão direto para a barca do anjo, enquanto os outros todos conversam primeiro com o diabo. Os cavaleiros medievais, eles vão direto para o céu, ok? Então essa peça aí é a principal peça do Gil Vicente, ok? E aí, para finalizar, eu indico esses 2 filmes, O Inferno de Dante e Em Nome de Deus, são obras bem interessantes. E tem também o espetáculo Alto da Barca do Inferno, pelo Grupo Gatu de São Paulo, tá? É uma peça que foi levada para o palco em 2008, mas a gravação está muito boa e seria muito interessante se vocês pudessem assistir, ok? No mais, aguardo as dúvidas. Até a próxima aula, certo? Fiquem em casa e foco nos estudos. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.